Paula, e aí, o que você achou desse primeiro ato de Arcane? Então, cara, eu achei assim. Eu já começa com aquela cena super triste, né? Das duas irmãs ali no meio de uma guerra. E, enfim, elas vendo a mãe morta. Cara, ali já foi, tipo, um choque. Daí aparece o Vender, né? Pra cuidar delas. E você vê que eles tentam implementar aquela questão assim, política, né? E você vê ali uma divisão socioeconômica nítida, né? Porque os pobres estão lá embaixo, os ricos, né, as pessoas que têm acesso a várias coisas estão lá em cima, e você vê que tem uma dificuldade de transitar, né? Tem esse controle, né, de separação ali entre a cidade e a cidade baixa. Mas, a princípio, tem a guerra ali, e o Vender sendo, né, pacificador que traz essa, como que eu posso dizer, esse agridoce, né, essa falsa paz e igualdade entre a cidade baixa e a cidade alta. Aí que vai começando a ficar legal, né, porque após aquele roubo, que elas roubam a casa de um cientista. Nessa parte eu achei uma coisa interessante, porque assim, até ali a gente não aparece muito essa questão de magia e tal, mas ali parece que fica claro quando ele é descoberto, né, quando a casa dele explode e descobre que ele estava fazendo aquele tipo de pesquisa, né, que assim, algumas pessoas ali têm acesso à magia, e outras não. Então assim, parece que o que ele quer fazer é que todo mundo, né, tenha acesso à magia, consiga usar a magia. Algo desse gênero, né? É porque assim, houve uma cidade do progresso. Esse é o dingo daquela cidade. Eles são conhecidos pela inovação, pelo progresso tecnológico e tal, mas é como aquela líder do conselho disse, né? Nós precisamos colocar um nome de Piltover no mundo. E assim, precisava dar um próximo passo. Até então, assim, a magia, aparentemente ali, pelo menos o que é apresentado na série, o único momento que se aparece é com aquela gema, que explode, né? Aquela gema azul. E aparentemente aquela gema é um receptáculo de energia, né? Ali dentro, energia mágica. Só que, assim, não tem ninguém ali que manipule ainda, né? Na cidade de Piltover. Até esse cientista conseguir ali lá através do Arcane, né? E trazer o equilíbrio. No terceiro episódio, o final daquele episódio é assim, quando ele consegue equilibrar a energia que tá presente ali naquela gema e tal. Aqui se inicia na cidade do progresso a magia, né? Porque é uma mescla de ciência mágica e tal, né? Mas eu não tinha visto nada relacionado à mágica, assim, antes dessa cena mostrada ali, do cientista pesquisando e tal. Não, tem uma cena que justamente a mãe dele, né? A mãe dele foi salva de, não sei, de uma nevasca, alguma coisa do tipo, de uma tempestade, né? Por uma pessoa que dominava a magia. E eu acho que foi por conta disso que ele quis, né? Isso ficou na mente dele, que ele quis chegar nesse ponto de conseguir desenvolver a magia e tal. Só que você nota também que tem muita gente que tem medo disso, né? Ou porque talvez isso já tenha sido tentado antes e não deu certo. Aquele baixinho que faz parte da Heimendinger, tipo, se fosse o diretor da Academia de Ciências ali, né? Responsável ali. Isso. Aí ele cita que ele já viu o mundo sendo devastado pelo conhecimento mágico, né? Aí depois, esse cientista é levado até o conselho para ser julgado pelo caso da explosão que aconteceu no apartamento dele, os estudos dele e tal, né? Aí um dos participantes do conselho, que parece uma máquina, né? Aliás, só abrindo aqui, nossa, tem uma negra ali no conselho que ela é careca e o cordão dela tem tipo uma engrenagem que gira, sabe? É muito linda, cara. Muito linda, cara. Eu me amarro nesse design, sabe? Que, assim, o design do Arcane é muito top, porque essa fusão aqui, tipo, daquele período ali do século XIX, quando tava se iniciando a era industrial, sabe? Com uma mescla do cyberpunk atual. Nossa, é muito top. Mas assim, a arte gráfica é bem diferente, né, do que a gente tem visto nos últimos tempos. Muito linda. Se você reparar, assim, é um banho de detalhes gráficos ali, assim, de cuidados, sabe? Pra fazer uma imagem que seja producente, assim, no sentido, assim, de artístico mesmo, sabe? É muito. Aí essa negra ali, cara, eu achei sensacional. Aí do lado dela tem um cara que é meio que um robotizado, sabe? E ele diz assim, que o mundo dele foi devastado pela guerra dos magos, né? A guerra bélica dos magos. E que ele não queria esse futuro pra... E por isso, aquele cientista, que agora eu não recordo o nome dele, ele deveria ser banido, né? De Piltover e tal, né? Aí Hamerding vem e fala que ele deveria ser afastado da academia, dos estudos, e que os pais deveriam tomar conta dele.
Aham. Mas, enfim, dentro ali da cidade de Piltover tem esse medo, assim, pela ciência mágica, né? Pela magia. Mas depois que ele, como que eu posso dizer assim, ele encontra aquele assistente do Heimerdinger, né? Os dois encontram a solução, né? A resposta para como equilibrar a energia dentro daquela gema mágica. Aí não tem mais como o conselho rejeitar, né? Aquela opção, né? Só resta eles aceitarem. Sim. Pô, aquela cena final Cara, foi... mas aquela cena ficou muito linda. Ficou Uhum. muito linda aquela cena. As duas cenas, porque é um contraponto. Tipo, lá na periferia, tem aquela cena onde tá a Powder usando aquelas as gemas explosivas, né? E lá em cima, em Piltover, os dois conseguiram encontrar o equilíbrio, né? Sim. E tal. E aí, tipo, depois que eles controlam a energia da gema, a sala meio que fica em gravidade zero, os dois estão flutuando. Nossa, aquela cena ali foi... Que foi aquilo, hein? É uma contrapartida. Enquanto que lá na cidade alta de Piltover tá rolando esse descobrimento da magia, essa coisa toda, lá na cidade baixa, o que tá sendo desenvolvido é uma fórmula, né? Que muda o humano, o ser humano, que transforma ele. É uma droga, né? Enfim, que é utilizada por um cara que, sei lá, surge do nada, a gente não sabe bem quem é. E só é mais ou menos ali pro final que o Vander chega a comentar, né? Que eles dois eram próximos. Só que aí na guerra que teve, o Vander acabou meio que traindo ele, né? Eu acho que foi uma batalha entre a cidade alta e a cidade baixa. Sim. E pelo que eu entendi, assim, a priori naquele momento, é que assim, eles eu acho que ele traiu esse amigo que ele falava que era como irmão, porque na verdade ele queria um meio de encontrar uma paz, né? E foi a forma que aconteceu, que ele conseguiu. Seria isso que você falou, esse cara seria o irmão ali do Vander, porque os dois aparentemente tinham um plano assim de tornar a Cidade Baixa uma nação, como a de Piltover, nação independente. Sim. Aí que era pra transformar a grande nação de Zão, se não me engano. Só que o que parece que o Vander seguiu por outro caminho, né? Se tornar um subordinado pra trazer um equilíbrio, pra evitar mortes, guerras, né? Sim. E o Silco ainda tinha aquela mentalidade da liberdade através da guerra, sabe? Da guerra, da luta, né? Da luta armada, pra conseguir, assim, tornar a Cidade Baixa um país livre. Agora que ele conseguiu criar essa substância chamada Sentila, né? Que aprimora a capacidade física, né? Pra poder ter uma luta contra a Cidade Alta. Ele ainda mantém o foco dele, né? Que é o plano de construir essa grande nação através do medo. Não, aí a gente vê nessa parte, né? Que tem a explosão ali que a Powder ocasiona, né? Levando lá essas esferas pra usar como explosivo na tentativa de salvar o Vander, né? E acaba que tudo dá muito errado. Aí a gente vê que no final o que acontece? As duas irmãs que eram muito próximas, que eram tipo ligadas, uma em carne, uma protegendo a outra, ali naquele momento a gente vê um rompimento, né? Desse sentimento, né? De irmandade, um rompimento, assim, a destruição familiar. E aí você vê que a Vai, ela é meio que raptada, né? Porque ela é levada. Ela é pega por um dos defensores de Piltover. Sim. É tipo policial, né? A Vai fala com ela, né? Que elas têm uma briga e a Vai, tipo, dá a entender que não quer mais proximidade com ela, que a culpa de tudo que aconteceu foi dela. E, enfim, ela fica ali sozinha. E aí esse cara aparece e ela automaticamente, assim, você vê até que ele chega perto dela com uma faca, né? Na mão, assim, aparentemente a intenção dele é matar a menina. E de repente ela se joga, né? No colo dele. E aí ele resolve abraçá-la, tipo, acho que pra ele ia ser a maior vingança, né? Que ele ia ter contra o Vander. Que era pegar uma das crias dele e criar da forma dele, né? Perfeito, exatamente isso. Toda essa parte da captura ali do Vander, sabe? Foi incrível. Cara, cada cena foi muito bem feita. Eles realmente, assim, criaram uma história que surpreende, sabe? Apesar de ter 3 episódios, assim, é muito rico. Você cria um afeto, assim, um vínculo afetivo pelo Vander, né? Pô, ele cuida das meninas, ele é o pai, né? Tá ensinando ali a Vai que não é esse tipo de atitude que vão trazer a paz, né? Entre as duas cidades e também crescimento pra Cidade Baixa. Mas, pô, você vê ali que é um país
visão, mas a forma que ele acaba sendo morto é deprimente. Sim, mas assim, nossa, eu fiquei muito triste nessa parte, sabe? Quando teve a morte dele, eu fiquei, assim, muito chocada, porque eu já fico imaginando que a partir daí a Cidade Baixa vai ficar, tipo assim, ao Deus dará, sabe? Porque ele é que impunha limites, parece, assim. Né? E como você falou, era o controle, né? Era o pacificador, aquele que controlava as coisas para tentar evitar um novo atrito, né, com a Cidade Alta. É basicamente isso.